Olá, o verão, as férias e o descanso faz muita gente relaxar, né? E falando em relaxar, muita gente também esquece de cuidar da alimentação dos adultos e também das crianças. É tempo de férias, mas também é tempo de se cuidar. E o Dialogando de hoje vai papear sobre esses assuntos e muitos outros. Fique conosco que o nosso programa está só começando. No Dialogando de hoje, a minha convidada é a nutricionista Luana Azevedo. Luana, seja muito bem-vinda ao Dialogando. E eu já começo com uma indagação, né? Tem muita gente que tem muita dificuldade de se alimentar corretamente nessa época do ano. Exatamente. As pessoas se preocupam muito em manter o peso de forma perfeita, mas esquece da parte saudável da alimentação. Então, isso é algo preocupante, né? Muita gente hoje já parte para produtos que emagrecedor, porção mágicas, esquece do realmente valor nutricional presente dos alimentos. Luana, uma coisa que é impressionante, né? Muitas vezes dizem assim, os corpos que estão desfilando nas praias e nas piscinas no verão, eles foram construídos no inverno, né? Só que no verão as pessoas comem de tudo, exageram nessa alimentação e aí vem novamente o ganho de peso. Exatamente. Devido ao que? Alimentações calóricas que estão acessíveis principalmente em hotéis, pessoas que vão passar o verão em outras cidades, se hospedam em hotéis, é aquela fartura de bolos achocolatados, iogurtes altamente calóricos, então isso é preocupante. Né? As pessoas não têm tempo de se cuidar nessa época, porque é muito corrido, é praia, é piscina, né? Festas, noitadas. E uma das coisas mais preocupantes também que eu vejo é que são muitas frituras, né? Exatamente. A praia oferece muita fritura, no sítio oferece muito churrasco, a piscina oferece muito churrasco, e aí é muita fritura e muita gordura, né? Exatamente. As pessoas preferem o quê? É banho, aperitivos, muita cerveja, bebidas alcoólicas, que a gente sabe que é altamente calórico, né? Então, eu dou sempre algumas dicas e sugestões a meus pacientes para que esteja a substituição de que muitos são aliados o que? A batata frita com molho rosé, né? O ovo de codorna vamos fazer um adendo aqui para dizer, gente, que nada disso é ruim, muito pelo contrário, né, Luana? É saboroso. O problema só que nas férias a gente exagera nisso, porque muitas vezes alguns dizem assim para mim, Dilane, mas eu comia muito isso no final de semana. Sim, mas nas férias a gente tem uma tendência a comer isso todos os dias. Exatamente, está sempre aos nossos olhos. É impressionante, principalmente na praia, uma piscina, um amigo vai receber a gente, tome picanha, é o churrasco, né, o pão de alho. Então isso no verão, sem dúvida refrigerante, e aí vem a cerveja, sem dúvida no verão a proporção é bem maior do que quando a gente está aqui, né, trabalhando diariamente e só foca mais no final de semana, que é nosso tempo livre. Sem dúvida. Mas a gente também pode se alimentar bem nessa época, né? Tem muitas opções que a gente pode inserir no nosso cardápio e fazer com que esse ganho calórico não seja tão excessivo no verão. Isso. Vou dar para vocês agora algumas sugestões e dicas em relação a essa alimentação no verão. Sempre a gente tem que focar no pé na jaca, como a gente fala. É verdade. Não, né? A gente pode sim tomar o banho-mar, piscina, sair com os amigos, mas sem influenciar na alimentação, né? Uma alimentação ruim. Então, eu vou dar algumas dicas, como substituir, né, o ovo de codorna, porque muitas pensam que por ser pequenininho, isso, vou comer, aí como é o molho branco, o molho rosé. E outra coisa que é importante, sempre os ovos de codorna que vendem nas praias, principalmente, tem muitas salmonelas, que influencia muito a contaminação por micro-organismos. Verdade. Certo? Então isso é preocupante, a gente tem que estar sempre em alerta. Outra opção também é sempre colocar, ingerir oleaginosas, como a caixinha do Pará, a caixinha de caju, amendoim, uma boa pedida e saudável sim. Com certeza. Né? Já tem pesquisa hoje que apontam que o consumo de oleaginosas é bom para a perca de peso. E sacia mais rápido, né? E sacia mais rápido. E aí também é uma dica para a alimentação das crianças, não é, Luana? Exatamente. Trocar, tipo, salgadinhos, bolacha recheada, as fibras também, né, presente na aveia, presente na granola, caixinha de caju, né? Hoje em dia a gente já pode fazer sorvetes caseiros e colocar essa caixinha triturada por cima, pode ser uma boa opção. E na praia a gente sempre vê aqueles carrinhos de picolés, né? Isso. E aí vem tudo no saquinho, que mais uma vez é um pote de açúcar e de gordura inseridos, Exatamente. Né? Altamente calórico, porque muitos deles juntam o leite condensado, o açúcar e
certamente é 2% da fruta e 15% o restante. Uma das ótimas opções que a gente pode citar, por exemplo, para os nossos telespectadores, seria o açaí, porque o açaí em si, ele é muito nutritivo, possui fibras, tem muita coisa bacana. Mas o problema é a mistura do açaí, exatamente. Né? E aí vai de cada consumidor, né? Sempre eu falo para meus pacientes, vocês procurem diferenciar, olhar a informação nutricional para saber se realmente é açaí ou xarope de açaí, né? Porque o xarope já tem uma quantidade de açúcar não muito agradável ao nosso paladar. Luana, uma das coisas que também preocupa muitos pais na praia é o calor excessivo e o quanto esse calor estraga os alimentos. Exatamente, por isso que eu falo, há condições térmicas de armazenamento, usar sempre a bolsa térmica, tanto para os congelados como os pré-aquecidos, ter todo esse cuidado. Em relação também, né, à hidratação do alimento, para não ter a perca do valor nutricional armazenado de forma inadequada, que aquelas vitaminas somem devido à falta de armazenamento adequado. Uma dica, por exemplo, para que a gente possa ir à praia com mais comodidade e aí levar a nossa alimentação, são as bolsas térmicas. Quais são os alimentos que a gente pode fazer em casa? Porque nesse período, por exemplo, a questão dos molhos é muito preocupante, né? Exatamente. Já que o calor é excessivo e tende a se estragar muito mais rápido. Por isso também a maior incidência de infecções intestinais nessa época, tanto em adultos quanto em crianças. Exatamente. Então, a gente tem várias práticas saudáveis de alimentação que pode levar nessas bolsas térmicas, como a melancia, cortada em cubinhos, que a gente vê que a melancia é totalmente rica em vitamina B6, vitamina C. Então, repõe os eletrólitos perdidos no calor, tá? É muito bom também o mamão cortado com aveia por cima, é uma boa pedida que as crianças adoram, muitas crianças gostam muito. Na praia a gente ainda pode contar com aquela batidinha maravilhosa de abacaxi com raspas de limão, né? Isso. Que é maravilhosa e aí é um produto natural, hiper saudável e que também refresca, né? Ótimo, excelente. Que eu sempre aconselho trocar, né, a cerveja por essa batida, que é uma delícia. Mas se você quiser tomar só um copo, pode, né, Luana? Abrir essa exceção, né? É verão. Exato, né? A gente não vai também seguir tudo a risca pra gente não ficar no verão com cara de bolacha, da dieta, né? Durante o verão Exato. também, né? Eu acho que o que mais prejudica as pessoas é o excesso, né? Exatamente, o sempre. excesso. E na nutrição, o excesso é sempre falado, Isso, né? muitas pessoas me perguntam, eu posso comer isso? Gente, tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, é importante o quê? Saber regrar esses alimentos. Tudo eu posso consumir, mas com quantidades adequadas. Luana, né? o bronze é algo assim muito, muito, muito desejado no verão, principalmente pelas mulheres, né? Isso. E existem alguns alimentos naturais que fazem com que essa cor da pele ela venha à tona mais facilmente. Exatamente. Vou dar algumas dicas agora para vocês, uma opção de suco. Atenção, notem aí, tá? Tem um suco de cenoura com a beterraba, que é totalmente rico em licopeno, que ajuda a sintetizar mais essa vitamina D, certo? Porque a cenoura é rica em vitamina D, a beterraba também, certo? Tem um suco que a gente chama já de melancia com a goiaba, uma ótima pedida também para conseguir o bronze, certo? Tem o de maracujá com a beterraba, também é uma dica de uma opção, né? Vai ficar todo mundo com bronze em dia, né? Isso, por causa que repõe Luana, a vitamina quanto D. tempo a gente pode ficar sem se alimentar, por exemplo? Porque a gente percebe que as pessoas vão à praia e aí a diversão, a piscina, o mar, faz com que você muitas vezes esqueça de se alimentar, né? E isso também é prejudicial para o corpo. Isso, exatamente, porque a gente vê assim que o certo é se alimentar sempre em 3 horas, principalmente as pessoas que têm gastrite, não ficar com esvaziamento gástrico por muito tempo, certo? Mas é importante também estar sempre se alimentando, não esquecer os lanches, que é muito importante, assim como a alimentação principal. Então, o que acontece? As pessoas muitas vezes se entendem com banho de piscina, frescobol, tá num drink, conversa um papo com os amigos e também tanto tem essas pessoas que não param a boca, né? Verdade. Como essas pessoas também que esquecem de se alimentar. Então é muito importante não esquecer esses lanches, estar sempre se alimentando de 3 em 3 horas, porque você tende a se alimentar bem mais no almoço, né? Fazer um prato triplicado, duplicado do que estômago vazio, apetite maior. Sem dúvida. E uma dica dessa também vale para os pais, né? Que já que está nesse período de diversão, muitas vezes esquece de se preocupar com a alimentação adequada das crianças. Exatamente. E os horários, né? Exatamente. Tem que ter muita disciplina, né? Horário regrado, sempre eu falo. O principal nutricionista das crianças são os pais, né? Do público infantil. Aí vem as férias escolares, é praia, sol. E muitos pais se desesperam na oferta desses alimentos, o que oferecer.
A nutricionista eu sempre encontro mais picolé, né? Aqueles din-din na praia, batata frita recheada, muito sanduíche calórico, sempre essas coisas nas praias. Aqui vai umas dicas para vocês, né? A gente vai passar, eu vou passar para eles algumas dicas também. Muito bem. Qual é a principal dica que você poderia dar para um pai, por exemplo, que vai passar 7 dias de férias na praia, né? Sim. Olha, não esquecer principalmente os alimentos in naturas, comidas de verdade. Esquecer os industrializados, aqueles de supermercado, altamente ricos em sódio, né? Esquecer bolacha recheada, pipos, batata frita, que muitos pais se prendem muito a isso. Então, vou dar algumas dicas. Hoje, a gente já tem uma imensa linha de cookies, principalmente cookies integrais, né? Que os integrais a gente sabe que são ricos em fibras, muito bom para a saúde das crianças, uma opção. Né? Já tem o de mel, o de aveia, baunilha, frutas vermelhas, que pode ser uma opção para levar para o lanche, certo? Outras opções é os bolos funcionais. Sempre eu passo aos meus pacientes também as questões assim, de receitas para que as mães possam fazer em casa. São fáceis, né? E muito totalmente práticas. Fáceis, trocando o açúcar refinado pelo açúcar mascavo, a farinha de trigo pela farinha de trigo integral, né? Até a farinha de arroz, que a gente já usa assim para o bolo. Certo? E usa as frutas naturais, que a gente sabe que muitos de panificadoras e supermercados já colocam, já tem a adição do xarope, né? Sem dúvidas. A maltodextrina, que não é indicado. Pois é, você está de olho nas dicas aqui do nosso Papo de Verão do Dialogando? Eu vou para um breve intervalo e volto num minuto só para a gente continuar falando dessa alimentação que também pode ser correta nesse período de relaxamento do ano. Eu volto já. O Dialogando está de volta e no nosso papo de hoje é sobre alimentação nas férias, né? E a minha convidada da vez é a nutricionista Luana Azevedo. Luana, no bloco anterior a gente falava dessa questão de alimentação, do quanto é importante se alimentar bem nessa época do ano. Mas a hidratação também é importante. Exatamente. É importante por quê? Que muitas pessoas pensam que a questão é apenas da água. Tá consumindo água. E muita gente acha que, por exemplo, toma cerveja o dia inteiro e acha que está se hidratando, né? Isso, exatamente. Mas de maneira alguma, pessoal. Principalmente a cerveja, né? Que em vez de estar hidratando, está causando o quê? Retenção de líquido, o inchaço, né? Verdade. Então, é importante ter a reposição desses eletrolitos que são perdidos durante a sudorese, né? A transpiração. Que acontece o quê? Perca de sódio, magnésio, potássio. Então, tem alguns alimentos que são importantes para repor. Alguns sucos, né? O suco do melão, que é muito importante, do abacaxi, que é importante também, que é uma fruta de baixo teor calórico. Então, pode ser consumida também, deve. Então, a questão também do suco da melancia é uma boa pedida. Limão para o verão, para repor esses eletrolitos, porque não adianta a gente estar só consumindo água, também muito importante consumir a água, né? Durante o verão principalmente, que é uma estação quente. Mas não esquecer desses alimentos para suprir as necessidades. Essa época do ano é uma da época onde ocorre o maior índice de crianças desidratadas devido a essa falta de água, essa falta de uma alimentação mais saudável nessa época do ano. Exatamente. E as pessoas esquecem que as crianças elas precisam estar hidratadas, né? Exatamente. Os pais, assim, a gente quando está na piscina geralmente não sente sede, né? Sente fome, mas sede é mais escasso. Então é importante os pais sempre estar incentivando a criança a tomar água, levar a garrafinha térmica, até porque com a garrafinha armazenada térmica não está sujeita a se alimentar de refrescos açucarados que elas verem na praia, aqueles sorvetes de máquinas. Então é uma boa pedida, tá sempre com a garrafinha cheia. A gente pode dizer para os pais e para os responsáveis que estão em casa, por exemplo, na substituição para essa hidratação, nós poderíamos trocar os refrigerantes por sucos de fruta? Deve, né? Deve. Até porque o refrigerante, além de ter uma quantidade extrapolada de sódio, tem uma quantidade imensa de sal. Sal e açúcar, quer dizer, né? Então, é importante estar sempre alerta para fazer essa substituição. Mas eu não vou dar, Luana, o refrigerante para o meu filho, que eu posso suprir, para ele não ficar sem tomar nada, se hidratar. Um suco de fruta, né? Uma vitamina. É muito bom. O verão, uma limonada, pode fazer uma limonada, um suco de laranja. Ele pode sim levar armazenado sem amargar, só colocar umas gotinhas de limão também no suco de laranja. Né? Isso, evita.
Luana, a gente percebe que hoje existe muitas crianças em uma faixa etária muito pequena que já têm uma obesidade, que já são diabéticos. Uhum. É interessante que a gente possa lembrar para os pais que essa época de férias, de verão, também é uma ótima pedida para inserir na alimentação dessas crianças outros tipos de comidas, Exatamente. de alimentação que eles não estão acostumados, né? Exatamente. Antes, doenças, né, patológicas que muitas vezes a gente só via em adultos, hoje eu já tenho muitos pacientes que recebo com hipertensos, diabéticos, né, com obesidade. 70% desses casos se dá a falta de alimentação adequada, se dá o sedentarismo. Que alimentação inadequada é essa? Muitas vezes os pais pensam, muitos é muito envolvido pelo marketing, às vezes vem um Pipos aí, Pipos vitaminado, que tem tantas vitaminas, verdade. A gente sabe que ali é marketing, porque a quantidade que tem mais de sódio e de conservantes para aquele produto não estragar é bem maior a essas vitaminas que são mínimas. Então, né, a dica que eu dou para os pais é, prefira sempre comida de verdade, né, aquelas comidas naturais, né, pipoca, em vez de comprar pipoca, o salgadinho, a batata de milho. Pipoca de milho, que é totalmente rica em fibras, né, só não exagera a quantidade de sal e não incrementar com sazon, queijo ralado, o importante é isso, né. Uma das coisas interessantes também que a gente pode citar para os pais é que muitas vezes o produto natural ele é muito mais barato do que o industrializado. E também a família economiza fazendo a opção por uma alimentação mais saudável, né, Luana? Muito mesmo. Assim, até se você comparar um bolo com panificador e um bolo funcional feito em casa, o gasto é bem menor. E o sabor é outro, né? Exatamente, lógico, com certeza. Luana, uma coisa interessante que a gente pode falar também, essa alimentação mais saudável, ela pode começar desde cedo, né? Porque a gente percebe, por exemplo, vou citar a praia como exemplo, ou até mesmo a piscina. Os pais, ao invés de levar frutas nas suas mochilas, muitas vezes levam iogurtes, danones em potinhos, né? E a gente vê muita criança bem pequenininha sendo alimentada em determinados horários do dia, já que a família muitas vezes vai à praia e passa muito tempo nesses locais, comendo danone, comendo pipocas de saquinho, todas essas coisas que passam aí vendendo nesses lugares. E aí, desde cedo, a criança já é prejudicada com uma alimentação que não é nada saudável. Exatamente. Assim, os pais acostumam, né? Sem querer ser crítica, mas a gente é importante lembrar, porque se a criança não tem dinheiro para comprar, quem compra é os pais, né? Então, evitar de estar levando esses pães altamente recheados, né? Com requeijão, muitos molhos, hambúrguer. Hoje em dia a gente já tem até a opção, acredita, de fazer um hambúrguer em casa. Sem dúvida. O hambúrguer saudável, que é excelente. Então, como a criança não pode comprar, os pais compram, acabam acostumando a criança e depois, para tirar, é mais complicado. Então, é mais fácil a gente introduzir do que evitar numa criança. Outro dia eu tava lembrando agora de uma amiga minha, né? A gente conversava sobre essa história da alimentação para as crianças. Aí ela dizia, mas Gilane, eu não como nenhum tipo de verdura. Também não sou adepta de quase nenhuma fruta, a não ser a banana. Mas a minha filha de 3 anos, ela tem essa necessidade de me perguntar, muitas vezes quando passa na TV, mamãe, que fruta é essa? Porque geralmente eu não compro para minha casa. Então, é interessante os pais também saberem que eles precisam dar o exemplo para os filhos de também se alimentarem dessa forma. Exatamente. Né? Logo criança, que desperta muitas curiosidades, né? Então, a criança vê os pais comendo e pergunta o que é isso, né? Ou então os pais às vezes dizem, olha, come essa cenoura, essa abóbora e esse chuchu, vamos aqui um purê, mas não comem, eles mesmos não comem. Então diz, filho, não coma cá chocolate. Tem tortura maior do que o pai comer chocolate e não deixar a criança. Verdade. Então, os pais têm que entrar na dieta, se adequar também a um estilo de vida saudável para passar para as crianças. Olha, eu vou falar uma coisa interessante, né? Porque quando a gente fala de praia, de piscina, geralmente vem a imagem daquele coco, né? Aquela água de coco geladíssima e aquela polpa maravilhosa. Mas a gente também precisa lembrar que aquilo ingerido em excesso também é muito prejudicial à saúde, Isso, né? Por causa da quantidade que tem de glicose, né? A glicose que tem até os pacientes, assim, meus diabéticos, a gente procura evitar, né? Porque apesar da água de coco ser excelente, não estou dizendo aqui, gente, que não é saudável a água de coco, é excelente. Mas também sempre prefiro coco verde, porque até aqueles copinhos industrializados já inventaram agora, que eu não indico. O teor de açúcar é enorme, enorme, né? Bastante doce. Você compare um coco verde in natura com aqueles já lacradozinho. Então, vamos preferir sempre o natural. Luana, qual é o recado que você deixa para os pais e também para as crianças, os adolescentes que estão sintonizados conosco, estão de olho no nosso Dialogando para aproveitar bem essas férias e se alimentar corretamente?
assim, eu peço assim para os pais estimular, né? Se acrescentar, se doar na alimentação dos seus filhos, né? Ter disciplina com os horários, porque assim, muitos acontece de esquecer alguma refeição, a criança termina se prejudicando em relação a isso. Incentive ele sempre a uma alimentação saudável, colocar ele como para fazer uma receita do bolo junto, é tão gostoso, né, essa harmonia, a família envolvida, uma pizza integral, saudável, ou então levar o filho para fazer um piquenique, juntar os amiguinhos, chamar os amiguinhos também para fazer um sanduíche saudável junto com os filhos, para receber as visitas em casas. Então, o que eu falo para vocês, pais, é isso, não esquecer de se dedicar, né, estimular, acrescentar alimentos mais variados, ricos em fibras, né, substituir esses industrializados e colocar mais alimentos saudáveis na alimentação e no cardápio da criança, que seu filho agradece. Maravilha! Eu já vou sair desse papo agradecendo a Luanda e já dizendo que eu estou com fome. Não sei você daí do outro lado. Falar de alimentação, exato, né? Eu vou encerrando, dialogando, prometo voltar na próxima semana com novos convidados e um novo papo aqui na tela da TV Sol. E você já sabe, você é o meu convidado especial. Um cheiro dessa nega, a gente se encontra.